bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 6 horas e 45 minutos, manhã de quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Deus nos abençoe e tenhamos um muito bom dia, queridos. Estamos juntos aqui, sou o pastor Dimas Pimentel e vamos mais um momento de reflexão. E hoje eu quero refletir com os irmãos, com os amigos, sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que fala sobre a mensagem da cruz. E o texto diz assim, abre aspas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, nos diz, abre aspas, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isaías 29, 14, repetido aqui. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? A mensagem da cruz. Tem um louvor antigo que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Né? Então, a mensagem da cruz, essa mensagem é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. É o que o Paulo está escrevendo aqui. Todas as pessoas estavam perdidas até que a solução chegou por meio de um homem, Jesus. É o que o texto está nos dizendo. A Bíblia mostra que todos pecaram e que o pagamento para esse pecado foi a morte. Jesus pagou de uma vez por todas o sacrifício único por toda a humanidade, pelo pecado. A mensagem da cruz, ela é a boa notícia, ela é a boa nova, é o evangelho. É o anúncio de que Jesus morreu para nos salvar. A mensagem da cruz, ela é isso aí. Ela é única em sua essência, mas ela possui muitos significados diferentes para pessoas diferentes. Então, Paulo, ele foi muito feliz em falar isso aí, que a mensagem da cruz é loucura para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para nós que pregamos a Cristo é o poder para a salvação. Agora, a mensagem da cruz para os que se perdem. Então, esse é o endereço real. A mensagem da cruz para os que se perdem. Então, de uma forma geral, poderíamos separar todos os seres humanos em dois grupos, vamos dizer assim. Em relação à salvação, aqueles que estão se perdendo e aqueles que estão se salvando. Então, em relação à salvação, nós temos dois grupos grandes. Os que estão se perdendo, estão indo contra Deus, contra a mensagem da cruz, e os que estão se salvando, buscando a Deus e vivendo a mensagem da cruz. Então, dentro do grupo dos que se perdem, existem basicamente outros dois tipos de pessoas, os quais o texto separa como judeus e gregos, ou gentios, e explica que gentio significa qualquer um não judeu, que acha que é uma loucura a mensagem da cruz. Para uma parte dos que se perdem,
A mensagem da cruz, ela é ofensiva, que é como exemplo nos dias de hoje. Tem pessoas que se ofendem em saber que você é crente, em saber que você acredita na mensagem de Deus que está na Bíblia, a mensagem da cruz que está na Bíblia. Tem pessoas em alguns países, cortinas de ferro, que são sacrificadas, são mortas por não negarem Jesus, não negarem a mensagem da cruz. Então assim era para os judeus naquela época e assim é para os dias de hoje também. Os judeus, na realidade, o que é que acontecia? E o que é que aconteceu e acontece hoje? Os judeus, naquela época, haviam criado uma expectativa de como deveria ser o Salvador, o Messias. Eles não davam outra opção. Ele deveria ser alguém que demonstrasse grande autoridade e poder. Isso é a visão deles. Eles não entenderam a visão de Deus, sabe? Então nós não podemos moldar Deus à nossa vontade. Ele é o que é. Não, o Messias tem que ser assim, porque senão não somos nós que determinamos um padrão para Deus agir. Ele age do jeito que ele quer, como ele quer, para fazer o que ele quer. Então eles não podiam aceitar que o Salvador viesse e morresse em uma cruz para salvá-los. Eles esperavam que viesse um rei para libertá-los e ajudá-los a conquistarem outras nações. Então, o verdadeiro que chegou ali, Jesus que chegou, era ofensivo e servia de escândalo. Então, o significado melhor do escândalo é pedra de tropeço. Era assim que eles viam Jesus. Esperavam determinados sinais do Salvador. E o Messias, como Jesus, servia-lhes de armadilha, de tropeço, na visão deles. Quando nós lemos ali Mateus 12, 38 e João 6, 30, então eles imaginam, Jesus ali era uma pedra de tropeço, uma armadilha para eles. E assim como os judeus daquela época, muitos em nossos dias estão atrás de sinais para que a palavra de Deus seja confirmada. Não conseguem aceitá-la como ela é. Hoje você vai, o pastor, muitos líderes hoje, eles pregam a mensagem só de prosperidade, mas não pregam a mensagem da cruz, pregar contra o pecado, pregar a salvação, pregar a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Pregar o reino de Deus. Então, na atualidade, alguns só acreditam naquilo que possam ter coerência. E nem sempre aquilo que Deus faz é coerente da visão do homem, dentro da vontade do homem. Então, diante destes, né, que pensam assim, o plano simples de salvação, onde Jesus morre em nosso lugar, não passa de loucura. Essa é a realidade. Querem algo mais elaborado para poderem crer. Não podem aceitar um Deus que morre no lugar de seus servos. Não conseguem ver muita aparência de sabedoria nisso. Muitos ainda pensam assim. Agora, para os que se salvam, para os que se perdem, a mensagem da cruz é motivo de ofensa e loucura. Mas para os que se salvam, o significado é bem diferente. Porque esse é o verdadeiro significado. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Romanos 1, versículo 18 e 24. É o poder de Deus. É um poder transformador. Só quem foi transformado conhece esse poder. Né? Então já resume tudo. Só quem foi transformado conhece esse poder. Paulo, ele era perseguidor da igreja, prendia e matava, ele tinha autoridade para isso, de repente ele se converte. Então ele conhecia esse poder transformador. Eu conheço esse poder transformador. A mensagem da cruz tem transformado milhões de pessoas no decorrer da história da humanidade. A mensagem da cruz pode transformar qualquer pessoa. Lógico, aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Então essa mensagem é a que pode transformar de perdido em salvo e em filhos de Deus. Essa mensagem é o poder de Deus e por isso deve ser pregada
incansavelmente. Pregar em tempo e fora de tempo. As pessoas têm o direito de não aceitar, mas nós temos o dever de pregar. E no versículo 24, aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios, fala que a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus. Ainda que para alguns, notoriamente, para os que se perdem ou estão se perdendo, essa mensagem simples parece loucura. Mas a Bíblia nos diz que é a sabedoria de Deus. Aí nós precisamos ver como o plano de Deus é perfeito. Só há uma forma de ser salvo, crendo na mensagem da cruz, na morte de Jesus por nós. E Jesus, ele afirma, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, pensando assim, a salvação está ao alcance de todos. Não depende de sabedoria ou estudo, capacidade, força, dinheiro, jeitinho, amigos, influência ou qualquer outra coisa. Só da fé em Jesus. Só acreditar que Jesus é Salvador e Senhor e confessar. Não depende do que nós fazemos, mas do que Cristo fez. Aquilo que nós não podíamos conquistar, ele conquistou por nós. Ninguém jamais poderia contar vantagem pelo que fez para ser salvo. O salvo apenas creu em algo que para muitos parece loucura, mas que de fato é a sabedoria de Deus. Amém? Então eu quero concluir nessa manhã aqui dizendo que, ainda que a mensagem da cruz possa parecer loucura ou fraqueza de Deus, como Paulo diz, podemos ter certeza de que até mesmo esta aparente fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E que sua aparente loucura é muito, muito mais sábia do que a sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 25. Então que Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã. E saiba que aprove a Deus salvar o mundo por esse meio. Pregação da mensagem da cruz foi o meio utilizado por Deus. Quem somos nós para julgarmos os métodos de Deus? Vamos apenas aceitá-lo e vivê-lo. Creia e pregue a mensagem da cruz, porque ela é sabedoria e poder de Deus. Sem a cruz, sem a mensagem da cruz, ninguém poderia ser salvo. Lembram do louvor? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Um abraço a todos os amigos, irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham, queridos. Graça e paz. E para você que está